Grandioso Deus, eterno Pai, santificado e exaltado seja teu nome, Senhor. Os louvores são louvados aqui, Senhor, para a honra e glória de seu santo nome. Estamos aqui, Senhor, de joelhos dobrados, para agradecer um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós a cada dia, nos protegendo, nos guardando, nos dando força, Senhor, para vir à sua casa, para te adorar em espírito e em verdade. Senhor Jesus, queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor está aqui presente conosco. E que possamos, Senhor, sair daqui refletindo o seu nome, refletindo, Senhor, a tua glória em nosso rosto, como fez Moisés. Senhor Jesus, queremos colocar no seu trono de graça cada família da tua igreja, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada, Senhor, pessoas que vieram aqui para dizer, eis-me aqui, e estou pronto, Senhor, para te servir. Senhor Jesus, queremos colocar no seu trono de graça Fabiano, Senhor, que vai explanar a tua palavra, que ele não fale de ti. O seu Santo Espírito, Senhor, cubra ele e sua voz seja, Senhor, resplandecida, como foi feita a voz de Jesus, que moveu os corações, Senhor, a ser transformados. Que essa mensagem, Senhor, seja levada a quatro cantos da terra, que possa ser ouvida, que possa ser entendida, Senhor, o seu amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente no nosso lar, se faz presente, Senhor, na nossa vida. Fique conosco. Perdoa onde falhamos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero aqui desejar um cordial boa noite a todos os irmãos e dizer que para mim é uma satisfação estar aqui na igreja de Santa Fé e agradecer ao Elson pelo convite a mim estendido. Muito obrigado, tá? Eu passei aqui umas 2, 3 vezes na frente com o Elson e realmente eu fiquei encantado com a igreja. E eu mal sabia que um dia iria estar aqui ao púlpito falando para vocês, meditando um pouco na palavra de Deus. Então que Deus os abençoe. E a você que está nos acompanhando através das redes sociais, que a uma também você seja agraciado pela presença do nosso Deus em sua vida. Tá? E que essa presença de Deus seja um constante, não só aquela coisa aleatória, aquela coisa um pouco aqui, um pouco ali, não. Que seja sempre constante a presença de Deus em sua vida. Então um abraço a você que está aí nos acompanhando também através das redes sociais. Bom, quando o Elson me ligou e falou assim, ó, você vai pregar para a gente lá em Santa Fé. Falei, que bom, vamos nos desenferrujar um pouco. Estamos também fazendo algumas lives lá no Espaço Novo Tempo de Alecrim, aos sábados também. Está sendo bênção. Mas antes de mais nada, eu quero comunicar a você também que está participando conosco através das redes sociais, que aqui nós estamos em pouco número, aqui na Igreja de Santa Fé, e estamos cumprindo à risca os requisitos estipulados pela Organização Mundial de Saúde, tá bom? O mais perto de mim está o quê? Uns 7 metros, é isso mais ou menos? O que está perto de mim, né? Então nós estamos à risca, cumprindo aí toda a logística exigida pelo Ministério da Saúde. E orar para que essa pandemia passe logo, né, irmãos? Porque olha só como que estão as coisas já. Há uns 5 meses atrás, antes desse vírus chegar aqui, a gente falava assim, a esposa perguntava assim, com qual camisa você vai? Você quer que eu passo? Qual camisa você quer que eu passo? Hoje você sabe o que ela pergunta? Com qual máscara você vai? Eu vou passar aquela, tá? Aquela branca ou aquela X. Como que as coisas mudaram, não é verdade? Mas nós não devemos perder a fé por causa disso. Ele vai fazer um milagre. Isso me lembra Isaías 25, versos 8, Deuteronômio 14, ele vai curar. Ele vai curar. E tem muita gente confundindo, irmãos, esse vírus com as pragas, tá? As pragas, lá em Apocalipse capítulo 16, a partir do versos 2, elas vão estar caindo em sucessão. Quando a 7ª cair, a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª ainda vai estar em sucessão sobre o planeta Terra. Elas não vão ser universais, porque se assim for,
ninguém se salvaria. Isso é apenas o que foi dito, o que nós estamos passando agora, o que foi dito por Jesus, lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 22, João 18, aonde está ali simplesmente os quesitos dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. É um sinal que antecede a volta de Jesus? Sim, não deixe de ser, mas não faz parte das pragas. Isso nós não podemos esquecer. São sinais? São. Jesus predisse isso. Lá em Lucas capítulo 22, versos 11, predisse isso. Ele predisse isso daí. Enfim. Isso me lembra muito uma frase de L.S. Johnson, um grande evangelista. Ele disse assim: nós que estudamos a palavra de Deus, nós que conhecemos a Bíblia, nós não devemos nos assustar com o que está acontecendo e nem o que vem por vir. Porque se assim for, renegamos a fé que professamos ter em Cristo. Por que ele disse isso? L.S. Jackson. Simplesmente pelo fato de Jesus já ter nos deixado precavido de que ia acontecer. Então você não pode chegar para Jesus e dizer assim: ah, Senhor, por quê? Você e eu não podemos nos fazer de arrogado, porque nós sabemos e sabíamos que isso viria. Lembra? Lá em 1 aos Tessalonicenses 5:3, quando disserem por aí paz, paz, segurança, vai vir a repentina destruição. Mas vamos orar, porque o Evangelho ainda tem que ser pregado. O Evangelho ainda não foi pregado em todo o mundo, Mateus 24:14. Ele precisa de ser pregado. Bom, talvez você se pergunte, por que talvez isso vem? Por que nós estamos sofrendo? Por que estamos passando por isso? Olha, eu me lembro muito uma vez, certa feita, lendo Daniel capítulos 9, versos 9 e 10. Isso veio porque nós somos desobedientes à lei de Deus. Por isso que o Senhor permite isso vir à terra. Nós somos desobedientes à lei do Senhor. Vamos dar uma olhadinha no livro de Daniel, por gentileza. Abra sua Bíblia aí. Em Daniel capítulos 9, o versos 9 e 10. Daniel capítulos 9, o versos 9 e o versos 10. Daniel 9, versos 9 e 10 diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Nós somos desobedientes, irmãos. E Deus permite. Isso que nós estamos passando é a vontade permissiva de Deus. Tem a vontade ativa e a permissiva, ou seja, o livre-arbítrio. Nós somos desobedientes. Eu quero fazer uma pergunta retórica para você. O que é uma pergunta retórica? Talvez você não saiba, me perdoe, mas é aquela pergunta que eu lanço para você e você não necessário seja me dar a resposta dela. Guarde para você. Então vai lá a pergunta. Quanto tempo tem que você não ouve um sermão sobre a lei de Deus? Lembra que é uma pergunta retórica, guarde para você. Quanto tempo tem que você não ouve um sermão, uma meditação sobre a lei de Deus? Quanto tempo tem? Medite aí alguns segundinhos. Talvez eu vou responder para alguns, tem tempo, não é mesmo? Quanto tempo você não vê alguém subir a um púlpito e pregar sobre a lei? Falar dos mandamentos. Os mandamentos de Êxodo 20, o versos 3 ao 17. Esses mesmos. Me parece que se nós quisermos ouvir sobre os mandamentos, nós temos que participar de uma classe bíblica, de um pequeno grupo, ou de um estudo bíblico, não é verdade? Aquele tema vai ser abordado ali, porque nos púlpitos estão esquecendo da lei. Não é verdade? Isso me lembra muito, me leva à mente em Oséias 4, versos 1 a 6. A terra perece por falta de conhecimento. Só prevalece mentir, morte, matar, adulterar, homicídio. E o verso 6 de Oséias 4 diz o quê? Vós, sacerdotes, esquecestes da minha lei, por isso não serão mais sacerdotes perante mim. Embasando-se agora ali em Daniel 9, versos 9 e 10,
nós desobedecemos o Senhor, esquecemos da sua lei. Certa feita, vendo um pastor de uma outra denominação, ele falou alguma coisa que realmente me tocou. Ele certamente diz assim, certa feita: Deus apertou um simples botãozinho, um que está ali no canto, que ninguém dava sentido para ele, ele simplesmente apertou aquele botãozinho, concernente ao que está acontecendo. Mas a lei, ela está sendo deturpada. Nós esquecemos da lei, estamos pregando tantas outras coisas, mas o mandamento está sendo esquecido. Olha só, nós aguardamos a volta de Jesus, não aguardamos? É a nossa esperança. Isso a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala. Em cada 25 versículos da Bíblia, 2 pelo menos fala da volta de Cristo. Nós estamos aguardando esse, vou dizer com a minha esposa, esse bendito acontecimento, irmãos. Mas quando Jesus voltar, você acha que Ele vai julgar-nos com o quê? Qual é a base do julgamento de Deus? Ele vai chegar para o irmão e falar assim: agora eu te condeno por isso. Aí você vai perguntar a ele assim: mas Senhor, o Senhor está me julgando embasado em quê? Ele precisa de ter uma base para julgar-nos. Tudo bem, o Senhor vai me condenar ou vai me absolver, mas o Senhor está embasado em quê em fazer isso para comigo? Ele tem também que ter uma base, não é verdade? Ele tem que ter ali um motivo para nos condenar ou nos absolver. Certa feita, uma jovem no WhatsApp mandou uma mensagem para mim. Ela mandou tipo assim: ali em Apocalipse 20, versos 13, já que nós vamos ser julgados pela lei, por que então a graça? Aí eu fiz uma correção. Eu falei: vou corrigir você. Em Apocalipse 20, versos 13, nós não somos julgados pela lei. Especificamente ali em Apocalipse 20, versos 13, nós somos julgados pelas obras. Aí ela entendeu. Aí eu falei assim: aí você liga Mateus 16, o versos 27, que também nós vamos ser julgados pelas obras. Ele vai voltar a dar a cada um seu galardão conforme as suas obras. Ela entendeu. Eu falei: mas a lei vai servir de base para esse julgamento. Eu vou dar um exemplo para você na Bíblia. Abra sua Bíblia em Salmos 96. Vamos ver o que o salmista nos diz aqui em Salmos 96. A você também que nos acompanha através das redes sociais, por gentileza, pegue um papel aí, por favor, corre lá. Pegue uma caneta, um lápis e anote. Porque hoje nós vamos passear um pouco na Bíblia e nós vamos ver as maravilhas da lei de Deus. Olhe os Salmos 96, os versos 12 e 13. Acharam? Presta atenção no versos 12 e 13 de Salmos 96. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores dos bosques. Veja o versos 13 agora, mais atenção aqui. Olha lá. Ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra. Ele julgará o mundo com o que, irmãos? Com justiça, e os povos com a sua verdade. Opa, mas espera aí. Fabiano, você está entrando em uma contradição. Você falou que ele vai ter a lei como base do julgamento dele. É isso. Mas o que fala o Salmos 96, especificamente o versos 13? Ele vai vir julgar a terra, vai vir julgar os povos com justiça e com verdade. Vai lá para Salmo 119. Adianta a sua Bíblia aí. Salmo 119, o verso 151. Grava aí na sua mente. Ele vai vir julgar a terra com o quê? Justiça e verdade. Em Salmos 96, versos 13, ele vai vir julgar a terra com justiça e verdade. Agora vamos ver dentro dos Salmos ainda o que é essa justiça e o que é essa verdade. Olha o verso 151 de Salmo 119. Acharam aí? Salmo 119, verso 151. Tu está perto, Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. Está ligando em Salmos 96, o versos 13? Em Salmos 96, versos 13, ele vai vir julgar a terra e o povo com o quê? Com verdade e justiça.
Então o Salmo 119, o verso 151 diz que ele vai vir o quê? O que é a verdade aqui segundo a palavra de Deus? Os mandamentos, a sua lei. Agora leve os seus olhos no verso 172 do mesmo Salmos. Salmo 119, verso 172. Aí em Salmo 119 ainda. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justiça. Ele vai vir julgar a terra, irmãos, lá em Salmos 96, versos 13, com justiça e com verdade. Resumindo, o que é a justiça e verdade para Deus? Os seus mandamentos. Deu para você entender? Você ligou isso daí? Isso é importante você anotar isso. E muitos de nós têm esquecido da lei de Deus. Nós, às vezes, nos preocupamos com tantas coisas que esquecemos do principal, a lei. O Senhor vai vir julgar a terra, Salmo 96, o versos 13, vai vir julgar os povos com verdade e justiça. E nós vimos na Bíblia o que é verdade e justiça. O que é verdade e justiça, irmãos? Os mandamentos de Deus. Então Jesus, ele precisa de ter uma base para julgar você. Ele não pode chegar para Elcio e falar: Elson, eu te condeno assim, eu te absolvo assim, mas está bem, Senhor, o Senhor está se embasando em quê para me dar isso? A lei. Deu para você entender, irmãos? Agora vamos lá. Vamos fazer tipo um estudo bíblico. Você já deve ter ouvido, visto muitos pregadores nos púlpitos da igreja dizer assim: irmãos, a lei tem o caráter do seu Criador. Você já ouviu isso? Já? A lei tem que ter o caráter do Criador. Muitos falam isso. Mas se eu pergunto a você, qual é o caráter de Deus que está incutido na lei? Ou seja, irmãos, as digitais de Deus têm que estar na lei. O caráter de Deus, de Cristo, é o mesmo que tem que estar na lei. E muitos de nós não sabemos disso. O caráter de Cristo é o mesmo caráter da lei. Você entendeu? O que é Deus, vou simplificar, é a lei, a mesma coisa. Por isso que eu falei para você pegar aí um papel, uma caneta, um lápis. A você que está nos acompanhando através das redes sociais também, faça isso. Porque um dia você vai dar um estudo para alguém sobre a lei. E alguém vai poder perguntar isso para você. E você vai poder mostrar dentro da palavra. Aí você vai em 2 Coríntios 13:8. Ninguém pode nada contra a verdade, a não ser somente a favor da própria verdade. Eu não posso questionar você uma verdade que você me mostrou dentro da Bíblia. Eu vou levá-los, vamos ver então isso agora de uma forma muito sucinta, tranquila. Não tem nada difícil aqui. Nós vamos ver agora o caráter de Deus refletido na lei. O que Deus é, a lei tem que ser. O que é Cristo, a lei tem que ser. O caráter de Cristo tem que estar na lei. Eu vou levá-los em Romanos, capítulo 7, o versos 12. Agora vamos lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Você vai lá, João, Atos, Romanos. Nós vamos pegar aqui Romanos 7. Nós vamos ler especificamente, por enquanto, o versos 12. E eu vou falar uma coisa para você. Só aqui no versos 12, você vai achar 3 características da lei. Só aqui no versos 12. Para você ver quão maravilhosa é a palavra de Deus. Então vamos ver isso hoje. O caráter de Deus refletido na lei. As digital de Deus na lei. O que diz aí Romanos 7, o versos 12? A minha Bíblia diz assim: assim a lei é santa. E o mandamento é o que aí na sua tradução? Santo, justo e bom. Grave essas 3 palavras. O que o mandamento é? A lei? Santo, justo e bom. O que é santo, justo e bom? Pode mudar? Precisa mudar? Não, é como você quiser mudar, querer mudar Deus. É como você olhar para Deus e falar assim: tu és santo, justo e bom, mas espera aí, está com defeito. É a mesma coisa que você falar isso para a lei. Sabe por quê? Porque Deus leva as características da lei. Vamos ver isso? O que a lei e o mandamento é? Santo, justo e bom. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1, o verso 16. Olha o que diz Pedro. Agora de uma forma sucinta, uma forma muito simples, bacana,
com o coração cheio de alegria por estarmos na presença de Cristo, nós vamos ver o caráter de Deus refletido na lei. Nós vamos ver o que Deus é, a lei tem que ser. O que diz 1 Pedro 1,16? Lê em voz alta aí para a gente. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, qual a primeira característica do mandamento em Romanos 7,12? O mandamento é santo. Deus também tem que ser santo. Olha o caráter de Deus refletido lá na lei. E a segunda característica lá de Romanos 7,12, qual é? Santo, justo e bom. Se o mandamento é santo, nós vimos que Deus é santo. Ele tem que ser o que também? Justo. Vai lá em Deuteronômios 32, versos 4. Olha lá. Vamos ver isso aqui. Deuteronômios 32. Você que está nos acompanhando aí, queridos, através das redes sociais, por favor, anote isso daí, porque você vai precisar disso uma hora. E também para o teu estudo. Nós vimos que a lei é santa, Deus também é santo. A lei é justa, Deus tem que ser justo. Olha a Bíblia provando em Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é verdade, nele não há injustiça. Justo e reto é. Olha Deus sendo aqui o que, irmãos? Justo. Vamos voltar ali em Romanos 7,12. O mandamento é santo. Nós vimos que Deus é santo. O mandamento é justo. Nós vimos que Deus é justo. E qual é a terceira característica de Romanos 7,12? Bom. Eu vou levá-los lá em Mateus 19. Abra sua Bíblia. Mateus 19, verso 17. Aqui você vai saber quem estava conversando. Você conhece o texto. Olha Mateus 19, verso 17. O que o mandamento é? A terceira característica dele lá em Romanos 7,12? Bom. Deus tem que ser bom. Romanos 7,12, nós vimos isso. Agora vamos ver Deus sendo bom também, porque a lei requer a característica do seu Criador. Romanos, vimos isso, agora vamos em Mateus 19, verso 17. E Jesus disse assim: por que tu me chamas de bom? Por que tu me chamas bom? Então ele replica para aquele jovem rico: não há bom senão um só, que é Deus. Amém, irmãos? Você viu em Romanos 7,12 as características da lei santa, justo e bom. E nós vimos que a Bíblia nos mostra que Deus é santo, justo e bom. Só vou abrir um parênteses, nós estamos esquecendo os mandamentos. Nós estamos ocupando os púlpitos das igrejas e pregando muitas outras coisas, que é relevante sim. Tem que ser pregado. Mas quanto tempo tem que você não ouve um sermão sobre a lei de Deus? Quanto tempo tem? Porque é por ela que eu e você vamos ser julgados, não tem como correr. Então eu falei para aquela jovem que no início eu disse que ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Lá em Apocalipse 20, versos 13, nós somos julgados pela lei. Então a graça, eu falei, lá nós não somos julgados pela lei, né? Nós vamos ser julgados pela obra. A lei é a norma que Deus vai usar para esse julgamento. Fabiano, então tem mais característica da lei? Tem. Em Romanos 7 ainda, vamos voltar lá para Romanos 7. Vamos para o verso 14. Vamos ver aqui uma outra característica, queridos, da lei, que ela requer que o seu Criador tenha também. Olha aí ainda Romanos 7, nós vimos o versos 12. E no versos 12 nós vimos 3 características da lei que é de Deus. Qual é a característica que você pode encontrar em Romanos 7,14? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, disse Paulo, vendido sob o pecado. Volta a sua Bíblia aí lá em João, capítulos 4. Você lembra da conversa de Jesus? Lá no poço de Jacó, no vale de Siquém? Lá em João capítulos 4, versos 24. Veja o que Jesus fala para aquela mulher. Em Romanos 7,14, agora nós vimos que a lei é
espiritual. Então, a lei requer o quê? Que ele também seja, porque a lei tem que levar as características do seu Criador. João 4, verso 24. Deus é espírito. É isso que Jesus fala àquela mulher samaritana. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Vamos lá, Romanos 7,14. A lei é espiritual, Deus também é. Olha, irmãos, que lindo isso aqui. Olha o que a Bíblia está nos ensinando agora. A lei leva as digitais do seu Criador. Aqui está Cristo, aqui é a lei. O que Cristo é, a lei é. Quando eu ignoro a lei, eu ignoro o seu Criador, porque a lei leva as características do seu Criador. É 2 mais 2 é 4. Eu vou levá-los em Romanos capítulo 13, o versos 10. Volta lá em Romanos. Vocês estão anotando? Você que está nos acompanhando através das redes sociais também, anote isso daí. Acharam Romanos 13, versos 10? Você que está nos acompanhando aí, achou também? Romanos 13, 10 diz assim a palavra de Deus: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Agora vamos lá, 1 João 4, 8. Aquele que não conhece a Deus, vai lá, porque Deus é... O cumprimento da lei, segundo a palavra de Deus em Romanos 13, 10, é o amor. A lei é amor, o seu Criador também é amor. 1 João 4, o versos 8. Vamos ver isso? Olha aí na sua Bíblia. Você já sabe de cor, mas talvez tenha alguém nos acompanhando em casa que ainda não sabe, mas vamos aqui ler. A Bíblia requer que Deus seja amor, porque a lei é amor. 1 João 4, 8. Olha o que diz aí. É isso que diz? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Talvez na sua tradução vai estar caridade, é a mesma coisa, mas nós vamos na tradução amor. Em Romanos 13, 10 diz que a obediência da lei é o amor. A lei, queridos, ela é amor, ela requer a mesma coisa do seu Criador. Sendo que a lei é amor, ela requer que o seu Criador também seja. Não é que Deus tem amor, Ele é a essência do amor, Ele é o próprio amor. 1 João 4,8. A lei também é. Olha como nós estamos longe da lei de Deus. Ignoramos os mandamentos, automaticamente ignoramos o seu Criador. Nós temos que voltar ao passado. Eu gosto muito de Hebreus 13, o verso 7, que Paulo escreve assim: olhai os vossos guias do passado. Outras traduções já vai mais lá na ferida: olhai os vossos pastores do passado e a fé deles imitem. Nós estamos olhando muito para frente. Nós temos que mudar a nossa ótica concernente ao cristianismo. A lei, queridos, a lei tem as digitais daquele que a criou, que é Cristo. Eu vou levá-los em Mateus 5, verso 18. Abra sua Bíblia. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo 18. Vamos ver uma outra característica aqui da lei. Acharam aí? Mateus 5, 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nada vai se omitir da lei. Então a lei no caso é eterna. A lei não muda. Vamos aqui de novo. Olha aqui, ó. Mateus 5,18. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então a lei não muda, não é isso? Eu vou falar a passagem bíblica que você vai dizer agora, Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Olha na sua Bíblia, você que está nos acompanhando através das redes sociais. A lei é imutável. Nós vamos isso daqui a pouco também, confirmando em mais umas passagens para frente, posteriormente. A lei não muda. Malaquias 3,6, o Senhor também não muda. Veja, irmãos, a lei aqui requerendo o caráter do seu Criador na imutabilidade dele. Ele não muda.
Eu vou fazer um ping-pong rapidinho com vocês aqui no bom sentido. Se você for em Eclesiastes 3,14, a Bíblia diz assim: tudo que Deus faz dura para sempre, nada se tira, nada se acrescenta, pois fez isso Deus para que o homem tema diante dele. Imutabilidade. Lembra de Isaías 40, versos 8? Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas as palavras do nosso Deus permanecem para sempre. Salmos 89, 34. Não vou modificar os que meus lábios proferiram. Você conhece Mateus 24, o versos 35? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, a imutabilidade da lei é a mesma que de Deus. Ela é perfeita. Aí você vai em Hebreus 13, 8. O que Cristo diz? Em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. A lei não muda, o Senhor também não pode mudar. Deu para entender? Eu vou levá-los em 1 João capítulo 5, versos 3. Abra sua Bíblia aí. 1 João 5, o versos 3, só repetindo para você que nos acompanha através das redes sociais. A lei, queridos, exige o caráter daquele que a criou. Ela tem que ser perfeita, como quem a criou é perfeito. Vocês entendem isso? Olha 1 João 5, versos 3. Olha o que a lei requer aqui. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos ou pesados. É isso que diz a tradução? Vamos lá agora, você na escola estudou ao contrário disso. O que é contrário de pesado? Leve, não é isso? A lei está dizendo que ela não é pesada em ser cumprida, que ela é leve, ela é sucinta. Então a lei está requerendo o que do seu Criador? A mesma coisa. Vamos ver isso? Vai lá em Mateus 11. Vai lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos pegar a partir do versos 8. Você conhece. Ao começarmos a ler, você já vai ver o que estamos falando. Mateus 11. A partir do versos 28. Aqui em 1 João 5,3, a lei é leve, ela não é pesada de ser observada. Então ela requer também a leveza daquele que a criou. Jesus em Mateus 11, a partir do versos 28, 29 e 30, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Olha lá. A lei requer a leveza daquele que a criou, queridos. É isso que Cristo está mostrando para você. Cristo está mostrando que aquilo que Ele criou concernente à lei, estamos falando do mandamento, é a mesma coisa que Ele. É você olhar para Cristo, você olha para a lei, você olhar para a lei, você está olhando para Cristo. E os irmãos têm esquecido disso. Têm esquecido disso. Por isso que vem isso à terra. Por isso que vem isso. Vou levá-los em Salmos 19, verso 7. Vamos voltar em Salmos. Salmos 19. Abra sua Bíblia, você que está em casa também, por gentileza, nos acompanhando. Salmos 19, o versículo 7. Eu quero que vocês identifiquem aqui uma característica da lei, que nós vamos ver depois em qualquer lugar da Bíblia, que também Deus tem que ser. Acharam Salmos 19, o verso 7? Eu leio assim na minha tradução: a lei do Senhor é perfeita, ela refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. A lei do Senhor é o que, queridos? Perfeita. Vai lá em Mateus 5, verso 48, abra sua Bíblia. A lei está requerendo a perfeição daquele que a criou, e Deus tem que ser, porque aquele que criou a lei, que é perfeito, ele tem que ser o quê? Perfeito. E olha o que diz Mateus 5, versos 48. Depois nós vamos voltar aqui em Salmos 19. Mateus 5, 48. Acharam aí todo mundo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás lá no
céu. Olha a lei requerendo a perfeição daquele que a criou. Então, queridos, quando você olha para a lei, quando você vai lá em Êxodo 20, o versos 3 a 17, você está lendo simplesmente o caráter de Cristo. Você está lendo ali em Êxodo 20, as digitais de Cristo, o CPF dele está ali. Está ali. Vamos voltar em Salmos 19. Agora eu quero levá-los em Salmos 19 ainda. Eu vou levá-los no versos 8. Nós lemos o verso 7. Vocês estão nos acompanhando? Está dando para entender a meditação? Está? Ok. Fico feliz. Salmos 19, agora novamente o versos 8. Acharam? Olha o que diz o versos 8 de Salmos 19. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O que é que o mandamento do Senhor é aí? Puro, grave. O que é que o mandamento do Senhor é em Salmos 19, versos 8? Puro. Vai lá em 1 João 3,3. Vamos abrir nossa Bíblia. A lei agora está requerendo a pureza do seu Criador. Porque o que a lei é, o seu Criador tem que ser. Olha aí 1 João 3,3. O que está na sua Bíblia aí? 1 João antes de Apocalipse. Você vai passando um pouquinho, você vai voltando, você vai ver 1 João. O que é que diz 1 João 3,3? E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Aos Salmos 19, o versos 8, irmã, requerendo a pureza do seu Criador. E a Bíblia foi enfática em dizer assim, ele também é puro. Agora, quando você falar da lei para alguém, você está falando do caráter de Cristo, cuidado. Quando você proclamar a lei de Deus, você está proclamando o próprio CPF de Jesus Cristo. Isso é muito sério. Eu vou levá-los em Salmos 111, o verso 7 e 8. Olha o que diz a Bíblia. Salmos 111. Abra sua Bíblia. Vamos ver o que a lei requer do seu Criador em Salmos 111. O verso 7 e 8. Acharam? As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em fidelidade e retidão. O que a palavra de Deus quer dizer aqui? Que ele não muda. Veja o verso 7. As obras das suas mãos são verdade, justiça e juízo. Fiéis são todos os seus mandamentos. Eu vou levá-los em Gênesis capítulo 21. Volta lá em Gênesis. Quer ver, irmãos? Depois nós vamos em Gênesis. Mas vamos saltar um pouquinho isso aí, que nós vamos voltar nele, já que estamos aqui. Nós estamos em Salmo 111, né? Vamos pegar Salmos. Nós vamos voltar para cá, mas vou acompanhar o raciocínio com vocês. Salmo 111. Vamos pegar aqui os Salmos. Leia para mim aí, para que nós possamos ficar aqui. Lê o Salmo 119, o verso 151. O que diz aí? Só para nós acompanharmos a linha de raciocínio. Olha só acompanhando o raciocínio. Tu está perto, Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. Se você for no Salmo 119 ainda, o verso 142, vai dizer a mesma coisa. Lê o verso 142 para a gente. Pronto, ali está dizendo que a lei é verdade, não é isso? A lei está requerendo o que do seu Criador? Que ele seja verdade. Eu vou falar a passagem aqui, você vai lembrar. O que Jesus disse lá em João 14,6? Eu sou a
Se você voltar em Deuteronômios 32, o versos 4, você vai ver que a lei é verdade, que o próprio Deus também é verdade. Então, ali em Salmo 119, verso 142 e o verso 151, a lei está requerendo do seu Criador que ele seja verdade. E o próprio Cristo, em Deuteronômio 32, 4 e João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Que coisa, né? Que coisa. Vamos em Provérbios 6, depois nós vamos voltar aqui. Veja o que diz Provérbios 6, o versos 23. Abra para a gente. Provérbios 6, o versos 23. Acharam aí? Podem ler. Provérbios 6, versos 23. Lê em voz alta, depois eu vou ler aqui também. Porque os mandamentos, Elcio leu aí para a gente assim, porque os mandamentos, o mandamento, perdão, eu estou colocando aqui em plural, mas é em singular. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Qual a característica do mandamento aqui? Uma lâmpada, e a lei uma luz. Vamos lá. A lei está requerendo o que aqui de Deus? Que ele seja luz. Lembra João 8,12? O que diz em João, lá no Evangelho de João 8,12? Eu sou a luz deste mundo. Se você for em João 9, versos 4, 5, Jesus diz assim: eu sou a luz deste mundo, enquanto eu estiver neste mundo, eu sou a luz deste mundo. Aí se você for em 1 João 1, verso 5, diz lá que Deus, o Pai, é a luz deste mundo. Você está vendo que Deus, as suas características estão nos mandamentos? Agora vamos voltar para o Salmo 119. Deixa eu ver uma última característica aqui. Tem várias, irmãos, porque o tempo não nos permite, mas oxalá quisera que você já deve ter percebido um pouquinho o complexo da lei, que ela representa o caráter de Cristo, é o próprio Deus que está ali. Ok? Nós vamos pegar Salmos. Deixa eu ver se eu acho que essa característica de Deus são verdade. Bom, nós podemos até parar por aqui, porque nós já íamos começar a repetir. Tu está perto, Senhor, todos os seus mandamentos são verdade. Deuteronômios 42, Deuteronômios 32, o versos 4. Vamos só conferir aqui também. Vamos voltar, nós já vimos o Deuteronômios 32, versos 4 antes, mas só para confirmarmos aqui a veracidade de Deus ser a verdade. Deuteronômio 32, versos 4, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são juízo. Deus é verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto é. Olha a verdade aí. Nós já vimos isso. Lembra João 14, 6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Em Deuteronômio 32, 4, vai confirmar que os mandamentos de Salmo 119, 151 também é verdade. Tu está perto, Senhor, não é isso que fala ali? E todos os seus mandamentos são verdade. Deuteronômio 32, 4 diz que os mandamentos de Deus são verdade. E também são justos. Nós vimos sobre justiça. O que nós queremos passar para você hoje? Que quando você olha para Jesus Cristo, você está olhando para a lei. Que quando você olha para a lei, você está olhando para o próprio Cristo. Quando você olha para a lei, você simplesmente está olhando para o CPF e a identidade de Cristo. Porque o que Ele é, a lei tem que ser. A lei requer, irmãos, simplesmente o caráter do seu Criador. A lei requer simplesmente as digitais daquele que a criou. Simplesmente isso. E só voltando um pouquinho aqui a partir do pressuposto, nós estamos esquecendo disso. Nós estamos talvez tão absorvidos em outras coisas
E às vezes esquecemos dos mandamentos. Por isso que está acontecendo isso que está acontecendo com o mundo. Se você sair daqui e falou assim, pensa assim, poxa, não entendi quase nada, uma coisa grave na sua mente. Tudo isso está vindo pelo fato da nossa desobediência para com os mandamentos de Deus. Por causa disso. E a você que está nos acompanhando aí através das redes sociais, espero também que você tenha gostado da meditação de hoje. E que Deus te abençoe. E que possamos, claro, a partir de hoje, darmos mais ênfase nos mandamentos de Deus. E não deixá-los tão esquecidos como temos feito. Eu quero convidar você então a se colocar de pé neste momento. E a você que está nos acompanhando, através aí das redes sociais, curve sua fronte, onde quer que você esteja. Nós vamos falar com aquele que tem o mesmo caráter da lei, o Criador da lei, Senhor. Para nós, é assombrosamente maravilhoso os teus preceitos. Sabemos, ó Deus, que eles refletem o seu caráter. Sabemos que os mesmos saíram de suas mãos. O que tu és, Senhor, também são os seus preceitos, os seus mandamentos, a lei. Que ao olharmos para a lei, nós possamos ver ali o caráter de Cristo refletido nela. Ali está, Senhor, o teu CPF. Que possamos, ó Deus, nos achegarmos mais na tua lei, proclamar em alta voz esses mandamentos que são imutáveis, são santos, que todos nós um dia vamos ser julgados por eles, ou absolvidos, ou condenados. Mas oxalá quisera que todos nós estejamos na tua presença, gratos pela tua graça, confiantes, ó Deus, no teu sacrifício, que é fiel para todos sempre. Não necessariamente seja que o Senhor venha fazer outro. É fiel a todo aquele que crê. Abençoe-nos a cada um que está aqui na igreja. E aqueles também que estão nos acompanhando através das redes sociais, que a uma seja agraciado também pela tua presença, assim como nós aqui estamos sendo. Toma-nos, pedimos, ó Deus, toma-nos para sermos teu inteiramente. Aos teus pés nós depomos todos os nossos projetos. Usa-nos hoje para o teu serviço. Permaneça com cada um de nós e permita que toda a nossa obra se faça em ti. Que Deus nos abençoe.